nasce Adão e depois Eva, né? Daquele jeito que a gente, pelo menos o que eu aprendi, né? Do barro, Deus faz o homem e depois da costela dele faz a mulher. Vamos lá. Dá pra fazer a mulher da costela do Presta homem? atenção. Não, peraí, vou contar como é que eu acreditei, né? Tá, vai. Aí, assim, a minha pergunta. Bom, aí só tem Adão e Eva no paraíso. Aí tem o problema lá da serpente, da maçã e tal. Peca. E aí é o seguinte. Já sei onde você vai chegar. Forma uma humanidade, que é essa que tá aqui hoje. A minha pergunta é, se os primeiros filhos dele foi Abel e Caim, e um ainda matou o outro, como é que se der a geração? Quem transou com quem pra fazer os outros filhos e aí nasceu os... Né? Preciso responder pra você? É isso que eu queria entender, cara. Então isso é uma alegoria bíblica que eu disse no começo, que a Bíblia tem a parte moral, tem a parte alegórica. Isso é uma história que se conta de forma alegórica, porque racionalmente, que é o que o Espiritismo nos convida, não faz sentido. Não faz sentido. Mas no geral não faz sentido mesmo. Entendeu? Porque quem transou com quem pra nascer os outros filhos, que nasceu os outros, que nasceu os outros? Eu ouvi que mas assim, com filho, com os irmãos mesmo, né? Mesmo que teve outros irmãos. Não, mas de um homem com outro homem, porque era assim, tinha Adão e Eva, tiveram Abel e Caim. 2 filhos, Caim e Abel, que saíram pelo mundo e povoaram a terra. 2 homens saíram pelo mundo e povoaram a terra. Ainda. Aí, então, cadê? Como é que faz a gestação? Agora, eu sei que nesse momento vai ter um colega nos assistindo que é de uma outra crença que vai dizer que não é bem assim, lá no versículo tal. E eu gostaria muito de ouvir a sua explicação e não estou aqui desrespeitando. Mas eu também sempre ouvi como você ouviu e como não faz sentido para você, também nunca fez sentido para mim. E eu acho que pros fiel, para quem é fiel de outra religião também não faz sentido. Mas engole-se. Tá, mas aí a pergunta, Respeita, então a pergunta para conciliar com isso. Como a doutrina espírita acredita, então, que se povoou a Terra? Nós temos mais umas 4 horas aqui. Cara, fala assim. Até meia-noite. Existe um histórico muito grande. Essa questão faz parte do que eu dizia há pouco, que a gente vai estudando um livro depois do outro para entender as coisas com embasamento. É por isso que a Gênese é o último livro. Esse assunto está na Gênese, porque é a criação. A Gênese é o último livro. Então você precisa estudar os 4 para quando eu te contar o que está lá na Gênese, você falar, faz sentido. Pô, pode crer. Porque senão eu vou te contar, agora eu vou falar. Vai ficar perdido, né? E você vai falar assim, é difícil, isso é fantasia. Né? E não é isso. É porque às vezes falta o suporte, mas vamos lá. Assim, todos os elementos que constituem o ser humano já estavam na Terra desde que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Quando Deus formou a Terra, tá? A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, isso a ciência comprova, né? Já colocou na Terra todos os elementos para frutificarem, para virem à Terra, para eclodirem no momento certo. Inclusive a espécie humana. Então primeiro fez-se uma grande bola de fogo, que com o passar dos milênios ou dos sei lá quantos bilhões de anos, foi sendo resfriada. Formou-se uma crosta dura por fora e ficou-se uma chama de fogo ainda por dentro. Fantasia? Não, olha os vulcões aí. Sim, faz sentido. Faz sentido. Então ali o fogo que deu início à Terra ainda está sendo dissolvido entre nós e está lá no centro da Terra. Tá? Beleza. O olho. Isso. Lá no miolo. E o Espiritismo explica isso, detalhe por detalhe, é só estudar. Na sequência, quando a crosta ofereceu condições para o aparecimento dos primeiros seres, surgiram os primeiros seres na água, que foram os seres unicelulares. Já estavam ali. Eles apenas encontraram condições para se desenvolver. Por que não se desenvolveram antes? Porque não tinha condições, porque era muito quente, porque era muito úmido, porque era muito isso, porque era muito aquilo. Quando tinha condições físicas necessárias, aquele ser unicelular se desenvolveu, apareceu e começou a viver na Terra. De um ser unicelular, formou-se um ser com 2 células, depois com muitas células multicelular. E depois da Terra, depois da água saíram para a Terra e começou a vir os répteis. Isso a ciência prova. E depois dos répteis começou a vir os animais terrestres. E depois as aves. E assim, progressivamente, até que a espécie humana, quando encontrou condições naturais do planeta Terra, também eclodiu, apareceu, surgiu. Você fala, mas como que isso acontece, Gustavo? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente desencarna, e a gente vai para debaixo da Terra, os bichinhos comem a gente, não come? Exato. Onde estão esses bichinhos? Na Terra. Na gente mesmo.
Por que eles agora não surgem e se manifestam? Porque o nosso corpo ativo, vivo, não oferece condições para eles aparecerem. Mas quando o nosso corpo para de ter vida orgânica, eles encontram condições, pluft, e nos... Sim, se devora. Você quer ver? É mentira. Então pega uma carne, enrola ela bem enroladinha num pedaço. Pra não entrar nada. Pra não entrar nada, tampa aqui. Deixa lá 1 ano. Deixa ela aqui 1 ano, deixa 3 dias. Deixa ele fechada. Ela vai se deteriorar Depois, sozinha. não, você Dentro vai dela. abrir e vai estar cheio de lagarta. Dentro Meu dela. Deus, as lagartas. Tava dentro dela. Faz sentido, cara. Cara, Olha, que eu louco, vou falar hein? pra você, cara. Às vezes eu fico Entende? no Facebook Faz de sentido. madrugada, eu vi uma parada dessa e eu fiquei me perguntando a noite inteira. Falei, Faz mano, sentido. Então, cara. quando a Terra ofereceu condições, Se formou. tá, de temperatura, de clima, de solo, tudo mais, aquele ser que estava ali pronto fez pluft, igual a larvinha faz na carne. Cara, faz Entendi. sentido. É uma comparação esdrúxula, por favor, me perdoe, Mas é pra ficar mais mais próximo da mas nossa, é pra entender. da nossa Tá? aceitação. E aí o ser humano aparece em vários pontos do globo ao mesmo tempo. Não existe Adão e Eva. Não, várias Adãos e Evas, né? Isso, Adão e Eva. Zé Maria. E aí o ser humano eclode ao mesmo tempo em vários pontos da Terra e povoa a Terra. Entendi. O que faz mais sentido pra você Cara, acreditar? com toda certeza isso aí, mano. Entendi. Entende? Pode crer. Agora, se Agora você fez um pouco se sentido. permitir estudar os 4 livros para chegar na Gênese, aí você não tem mais dúvida. Pode crer. Nossa, cara, e essa questão